discerne outro sonho e diz para Nabucodonosor que se ele não se rendesse ao Senhor, é isso que aconteceria com ele, que a árvore era ele, a árvore era Nabucodonosor. Olha a coragem de Daniel, olha a coragem desse homem, de chegar diante de um rei e falar a verdade, não importa qual a situação. Ele não está se importando com a vida dele, porque ele podia morrer naquele momento. Ele está dizendo que ele é a árvore, ele seria cortado, ele seria acorrentado, e Daniel diz para ele, se não se render ao Senhor, vai pastar junto com os animais durante 7 tempos. Nabucodonosor não acredita nessa palavra. Nabucodonosor um dia, ele para dentro do seu palácio e diz, essa minha grande nação, minha grande Babilônia, ao qual eu construí, ele anulou tudo aquilo que Deus tinha falado com ele. Deus disse que foi Deus quem fez ele árvore frondosa. Ele anula a existência de um Deus, de Deus soberano na vida dele. E sabe o que acontece? Ele começa a pastar. O coração dele é transformado em coração de um animal. Irmãos, isso que eu estou falando é muito grave. Sabe, pessoas que Deus chama, e elas não ouvem. Elas acham, amanhã ou daqui mais um tempo eu entro no plano de Deus. Só que eu venho nessa noite na qualidade de profeta. Você que é do nosso ministério, você que congrega conosco, cuidado, porque Deus tem feito o seu chamado. Se você não ouvir, as correntes quem traz é o inimigo. E você quem escolhe o caminho que você quer ir. Se você quer ir pastar com os animais, e Deus converte o coração desse homem a um coração de animal. Aleluia. Um coração que é para ser como aconteceu com Davi, um coração segundo o coração de Deus, acaba transformando um coração de um animal, sabe, movido por instinto. É isso que eu estou querendo falar para você, movido por instinto. Que muitas vezes nós somos movidos apenas por instinto, fazemos as coisas por necessidade, sabe, não paramos para ver se Deus está. Nós fazemos tudo aquilo que temos vontade, é isso que eu estou falando, a vontade da carne prevalecendo. Sabe que esse homem, ele precisa pastar durante 7 anos, 7 tempos, e ele pasta junto dos animais. E a Bíblia vai contar lá no capítulo 4 de Daniel, que Daniel vai dizer, Nabucodonosor, certo dia, passado esses 7 tempos, irmãos, eu estou falando aqui de muito tempo, eu estou falando de 7 tempos, eu estou falando que você pode ficar nessa prova durante muito tempo, se você continuar anulando a existência de um Deus que quer te governar, que quer te direcionar. Se você quiser seguir na sua direção, pode ser um tempo, pode ser o prenúncio de um tempo muito longo de dificuldade e pasto. Sabe o que é isso? É a pessoa que vai permanecer no chão, e Deus quer te tirar do chão e não te colocar no chão. Eu estou dizendo que não é escolha de Deus, a escolha é sua, porque você toma essa escolha todo dia, porque todos os dias, quando você escolhe não servir a Deus e continuar no estado que você está escolhendo esses 7 tempos, os 7 tempos de coração de animal, os 7 tempos em que fica no chão. Mas ainda Deus, passado esses 7 tempos, ainda desperta Nabucodonosor e ele consegue enxergar. Seus olhos se abrem, ele olha para o céu, e a primeira coisa que Nabucodonosor vai fazer, ele vai falar com Deus, e ele vai dizer: eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico o Deus dos céus, porque só Ele pode abater aqueles que andam na soberba. Sabe o que ele faz? Ele reconhece a sua soberba. Irmão, eu estou todo arrepiado aqui falando para você. Eu sei que tem um soberbo aí olhando. Então você que se reconhecer a tua soberba, Deus ainda tem resgate, Deus ainda tem projeto, Deus ainda tem plano, Deus tem ainda coisas futuras para viver.
E eu quero te dizer que mesmo que todos se juntem, por mais que todos queiram que você caia em desgraça, sabe, Deus não vai deixar. Sabe, todos aqueles que brincam com Deus, sabe que o sucessor de Nabucodonosor, Belsazar era filho de Nabucodonosor. Belsazar toma o reino, sabe, ele dá uma festa, dá um banquete para muitos homens, muitas pessoas. Ele começa a cantar cânticos a outros deuses, ele começa a fazer festa. Eu estou te dizendo que esse tempo é um tempo que você está fazendo festa com o diabo, ele está fazendo festa com a tua vida. E sabe o que ele faz? Ele pega os utensílios, esse rei Belsazar, ele pega os utensílios da casa de Deus e começa a beber neles. Eu quero dizer, escute, eu quero te dizer que às vezes você fala da palavra de Deus, mas a tua postura, o teu posicionamento é diferente, é totalmente diferente, não condiz com o que você diz. Vai falar de família, mas fala mal da esposa. Vai falar para alguém, aconselhar alguém falando mal da própria casa. Sabe, tem coisas que nós precisamos ter um discernimento para fazer essas coisas com sabedoria, para que Deus esteja dentro delas. Se Deus não está dentro delas, isso vira para nós como maldição. É isso que acontece com Belsazar, vira como maldição sobre a vida dele, porque enquanto ele está fazendo essas coisas, bebendo e falando e agindo com outros deuses, e tomando nas taças sagradas da casa de Deus, que ele manda buscar os utensílios para botar bebida dentro, ali aparece uma mão na parede, uma mão escrevendo na parede, colocando uma escritura que nenhum dos sábios, nenhum dos homens conseguiu discernir, nenhum deles conseguiu saber o que estava escrito, pois uma mão invisível sem corpo, ela começa a escrever. O dedo de Deus vem dar a sentença. Irmão, não espere o dedo de Deus vir dar a sentença. Pare de brincar com Deus, pare de brincar com as coisas de Deus. O evangelho é sério. Nós não podemos estar falando de Deus e agindo junto com o inferno. Então esse homem pega os utensílios de Deus, sabe? E começa a interagir com aqueles homens adorando outros deuses e com os utensílios de Deus. Essa mão escreve na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Escute só. Esse homem fica atordoado com essa escritura. Mas a mãe de Belsazar, ela se lembra e diz para ele: ah, sim, um homem cheio do Espírito de Deus, em que o Espírito de revelação e de sabedoria está sobre ele. Esse homem vai trazer revelação, o nome dele é Daniel. E agora esse rei chama Daniel, porque nenhum mais pôde decifrar o que estava escrito, porque aquilo que Deus escreve, Deus só revela aos seus. Então, se você quer saber o que Deus programou, escreveu ao teu respeito, tenha aliança com Ele, tenha sim comunhão com Ele. Daniel tinha comunhão com Deus, e Daniel chega e dá a interpretação das palavras, que Mene, Mene quer dizer: Deus contou os teus dias, e o teu reino pôs um fim nele. Irmão, não espere chegar ao fim, o decreto de Deus sobre a tua vida. Sabe, não chegue ao ponto em que Deus tenha que trazer um decreto sobre a tua vida. E Tekel fosse pesado na balança e no peso fosse achado em falta. Não seja achado em falta na presença de Deus. Passim quer dizer: dividido está o teu reino, e foi entregue aos medos e os persas. E naquele mesmo dia, a Bíblia vai dizer que invadiram o reino. Mas antes disso, Daniel foi vestido de linho, foi colocado um cordão de ouro no seu pescoço. Eu quero te dizer, enquanto os homens das trevas, enquanto os homens que estão agarrados no diabo, eles têm um tempo determinado para reinar. E quando termina o seu reino, o reino de Deus começa. Daniel foi exaltado
eu quero te dizer que um outro reino entra. E é onde nós vemos no capítulo 6, aonde o rei Dário, ele tem Daniel no coração. Ele tem um carinho por Daniel. Mas os homens que o cercam não têm esse mesmo carinho por ele. Porque esses homens são carnais. Porque todo homem que quer te matar, que quer te destruir e que quer levantar falso testemunho contra você, esses homens são movidos pelas trevas. Estou falando de pessoas que acabam sendo movidas pelas trevas. E esses homens movidos pelas trevas querem destruir a vida de Daniel. Eles propõem ao rei, aonde também a soberba acaba tocando no seu coração, em que durante 30 dias Daniel não poderia orar e ninguém poderia orar naquele lugar. Era um decreto universal que ninguém poderia orar a não ser ao rei, a não ser ao rei durante 30 dias. Irmãos, eu estou falando aqui que Daniel não suportou, ficar sem orar 30 dias. Daniel não aceitou ficar sem orar durante 30 dias. A pergunta é: quanto tempo você fica sem orar? Se esse decreto talvez chegasse hoje para você, seria fácil ou difícil? Então, muitas pessoas que passam até 60 dias, 90 dias, 120 dias sem orar. Daniel não suportava isso, porque a Bíblia vai contar que ele orava 3 vezes por dia. E a única maneira que os homens acharam de atacar Daniel, de chegar em Daniel, era tocando na fé dele, era tocando nas convicções dele, era tocando no Deus dele. E eles tentam fazer isso, mas não conseguem. Então a mesma atitude, eu tive lá em Misael, Ananias e Azarias, para te dizer que a mesma atitude que esses homens de Deus tiveram, Daniel também teve. Daniel não aceitou o decreto, o edito. E quando disseram isso para Daniel, sabe o que ele fez? Ele foi orar. Ele não se importou com a própria vida, ele não se importou com os homens, ele se importou com Deus. Sabe o que tem faltado dentro da nossa geração? Sabe o que tem faltado entre nós? Às vezes a gente se importa muito com o que os homens pensam da gente. A gente se importa demais com o que as pessoas vão pensar de você, com o que as pessoas estão pensando que é a sua vida, do jeito que as pessoas estão pensando de você, quanto ao teu caráter, quanto à tua postura, quanto ao teu posicionamento. Que se lixe o que elas estão pensando. Foi isso que Daniel disse: que se lixe vocês. Eu quero é Deus. Eu quero saber de Deus. Se eu estou bem com Deus, o resto não importa. Se vocês não gostam de mim, o que importa é que Deus me ama. Irmão, pare de se importar com aquilo que você vai fazer, porque pessoas podem dizer A ou B, mas faça aquilo que Deus se alegra que você faça. Eu estou te convidando hoje para que você pare de alegrar o coração dos homens, pare de alegrar Satanás, pare de alegrar os homens e comece a alegrar a Deus. Daniel fez isso. Ele preferiu adorar, servir, agradar e alegrar o coração de Deus do que coração de homens. E ele, o edito, esses homens entram na sua casa. Deixa eu falar desses homens que entram na casa de Daniel e o pegam orando. Daniel estava dentro da casa dele. Tem pessoas que querem invadir a tua casa, querem invadir a tua vida, querem invadir a tua privacidade. Pessoas que querem dizer que tu é assim, ou que tu é assado, que tu é A, ou que tu é B. Ei, diga para essas pessoas: eu não estou nem aí porque você vai dizer de mim. Eu estou aí sim para o que Deus vai falar de mim, o que Deus vai pensar de mim. Não me importa o que você acha de mim. Daniel estava se lixando. Diga para quem está te acusando: eu estou me lixando. Se lixe para o que os outros vão dizer. Se importe sim com o que Deus vai dizer. Sabe por quê? Porque pessoas não podem te ajudar nos momentos em que Deus te ajuda. Você sabe do que eu estou falando. Momento que você passou e que homem nenhum poderia te ajudar, mas o Deus dos céus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, foi lá, te livrou, te salvou e te resgatou. Ele sim pode te ajudar. Te importe com Ele. Foi isso que Daniel fez. E sabe o que acontece? Esse edito, esses homens vão diante do rei e dizem:
Ei, não foi assinado o edito, não foi selado com o teu anel. Então Daniel estava orando ao Deus dele. Daniel quebrou a lei. Sabe, pessoas que estão te vigiando, querem entrar dentro da tua casa, querem te defamar, querem falar mal de você. Ei, não importa, mas se Deus está do teu lado, você vai entrar, você vai sair, porque Deus é poderoso para te livrar, aonde homem nenhum pode te livrar. Esses homens tocam, eles tocam Daniel dentro da cova dos leões. Ei, jogam ele lá, pensando ele vai morrer com a acusação, ele vai morrer com o que a gente falou, ele vai morrer agora porque é muito leão, é muita opressão, ele não vai aguentar. Ei, se você está com Deus, eu te digo, você vai aguentar, você vai suportar, e você vai estar, pode pisar em serpente, pode pisar em escorpião, mas dano algum chegará. Ei, dano algum nos alcançará. Ele é lançado na cova dos leões. Ei, mas se o anjo de Deus estiver contigo, ele foi lançado na cova, mas Daniel não estava sozinho. Ei, o momento pode ser difícil, mas eu quero te dizer, você não está sozinho, e o leão vai ter que jejuar, vai ter que fechar a boca, vai ter que virar travesseiro. Ei, Daniel estava com Deus. Ei, se você está com Deus, meu irmão, se você está com Deus, meu irmão, ei, se nós estivermos com Deus, a situação não nos vence, nós vencemos a situação. Eu sinto Deus aqui, eu venho em nome de Jesus te dizer, você não será vencido pela situação, você vai vencer a situação. Foi para isso que Deus te constituiu, foi para isso que Deus te chamou, e pode te lançar onde quiserem. Se Deus estiver contigo, se Deus estiver contigo, o leão não vai te tocar, o leão não vai te alcançar. Sabe, eles selam aquela porta, fecham, para que Daniel não pudesse fugir, porque quando nós estamos no perigo, nós queremos fugir. Quando nós entramos na prova, nós queremos fugir, nós queremos o caminho mais fácil. Não ande pelo caminho mais fácil. Ei, porque esse tempo vai sim te estruturar, vai te fortalecer, e quando você sair de lá, ei, Daniel foi o primeiro domador de leão que existiu. Sabe, isso que nós achamos que é coisa de agora, isso é coisa antiga. O primeiro domador de leão, o primeiro domador dos problemas, o primeiro vencedor de um grande problema. Você é vencedor do grande problema se o Deus Todo-Poderoso estiver contigo, se você não negar Ele, se você continuar com Ele. A prova não te sucumbe. Ei, a prova é sucumbida pelo poder de Deus. É isso que eu estou te dizendo. Sabe, quem te causa mal, quem tenta te matar, sabe, por mais que não seja intento do coração, essa pessoa não dorme, não descansa. Diz que o rei Dário, ele jejuou aquela noite, ele não conseguiu comer, ele não conseguiu dormir. Vieram cantar cânticos para ele, mas ele não conseguiu ouvir, porque ele queria achar uma forma de salvar Daniel. Sabe, ele queria salvar Daniel daquele lugar. Diz que ele passou até o pôr do sol procurando um meio de salvar Daniel, mas ele não conseguiu, porque até onde vai a mão do homem, é esse o limite de onde vai a mão do homem, mas não há limite para onde vai a mão de Deus, aonde nem mesmo o rei, a autoridade máxima, pode livrar. O Deus de Israel livrou. O Deus de Israel livrou. Sabe o que o rei diz para ele? O rei não conseguiu dormir, chega de manhã e diz, ele vai e fala para Daniel: Daniel, acaso seja que o Deus ao qual tu serve continuamente possa ter te livrado dessa cova? Sabe, o profeta na presença de Deus não morre antes da hora. O profeta na presença de Deus não morre antes da hora. Ei, a vingança não é tua. Sabe, quem faz esse processo é Deus. Aqueles que quiseram lançar Daniel na cova, quiseram matar Daniel, Daniel sai daquele lugar
como domador de leão. Você vai sair dessa luta como domador da luta, como aquele que vence a luta. Ele sai daquele lugar, mas as coisas não ficam dessa forma. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Que esses homens que lançaram Daniel e os leões não tocaram nele, diz que antes que eles tocassem no chão, eles foram triturados pelos leões. Deus inverte a situação. Deus retira Daniel da opressão e lança os que queriam causar a morte para a morte. Deus inverte, Deus resgata o justo, mas também condena o ímpio. Assim vai ser no final dos tempos. Deus justificando, Deus salvando sim aquele que foi justo e condenando o ímpio. Aleluia! Então seja assim um Daniel, seja assim firme, seja firme. Leve Deus contigo, não abandone Deus no problema. Continue dando glória, continue dando aleluia, continue sim buscando ao Senhor. Sabe que a Bíblia vai dizer que nele não se achou dano algum. Ele saiu, sabe como é que ele saiu? A Bíblia vai dizer que nele não se achou dano algum. Ele saiu intacto. Eu quero te dizer que não importa a prova, mas em nome de Jesus, você vai sair intacto. Diga, eu vou sair intacto. Em nome de Jesus, receba essa palavra.